Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo na área da saúde e a grande ideia de chamar o Lucas aqui, que ele é um cara que entende das finanças muito mais que nós fisioterapeutas, né? Então a gente vai discutir um pouco para que lado a gente deve tomar um pouco rumo da nossa carreira, o que acontece, quais são as dificuldades, aonde que a gente erra. Então vamos falar um pouquinho aí sobre isso, tá bom? Eu acho que é um tema pertinente para todo mundo, porque fisioterapeuta não sabe fazer conta, né? E aí chega na hora do final do mês, às vezes a conta não fecha, ou então faz investimentos que não valem muito a pena, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Em algumas disciplinas a gente ouve falar um pouco sobre a área da administração, um semestre, eu tive na minha graduação, mas foi muito raso, praticamente também naquela hora você não tem muito entendimento se você faz, se você não faz, se vale a pena. Então é mais quando você está no meio do jogo que você tem noção de que isso era importante para você, né? Numa pesquisa que eu fiz em 2017, por exemplo, aqui em Campinas, nas faculdades, somente uma tinha um semestre de administração e um semestre de marketing. O resto eram matérias complementares que daí eram opcionais, né? Então, realmente, não é uma dificuldade que só o fisioterapeuta sente, mas, assim, todo mundo que é de humanas, biológicas, ciências da saúde, sofre o mesmo problema. Então vamos lá, chegou na sua hora, vou te apresentar. Se apresenta um pouquinho. Lucas é um grande amigo, ele é um grande incentivador aqui das nossas clínicas. A gente no REAB, a gente tem um conjunto, é um grupo, né? Então a gente tem várias empresas dentro do REAB, para quem não conhece. E o Lucas foi um grande amigo e foi um consultor que organizou a forma na qual a gente deveria começar aí a nossa área sozinho. Então, para quem não conhece um pouquinho da minha história, eu trabalhei 10 anos numa clínica de outras pessoas, e aí quando eu resolvi abrir meu próprio negócio, depois de 10 anos, eu não sabia por onde começar, né? Então nada melhor do que ter um profissional que nos auxiliasse, que nos auxilie para tomar as melhores decisões. Então vou deixar o Lucas se apresentar. Bom, meu nome é Lucas, eu já conheço o Rodrigo já faz uns 10 anos no mínimo. Estudou junto com a minha esposa e quando surgiu aí a ideia de montar um negócio próprio, ele me chamou para ajudar um pouquinho no que ele poderia, como ele poderia começar e etc, né? Então é um desafio difícil porque normalmente os recém-formados eles acabam indo para o mesmo caminho, que é para trabalhar para alguém em primeiro lugar, para depois montar um negócio próprio. E por mais capacitado que a pessoa seja enquanto fisioterapeuta, se ele não souber lidar bem com o negócio dele, se souber lidar bem com o marketing, com finanças e toda a parte estrutural do negócio dele, é arriscado, né? Porque são fatores que dependem de outras competências, de outros critérios que não são os técnicos, os cotidianos da vida do fisioterapeuta para você sobreviver no mercado de trabalho, né? O negócio próprio, eu digo que empreender é um dos ativos mais arriscados quando a gente fala de dinheiro, né? A gente coloca todo o dinheiro que a gente tem de economia e, enfim, ver esse projeto dar certo realmente custa muito trabalho mesmo. Acho que vale ressaltar que a cidade de Campinas tem, acho que 14 mil fisioterapeutas. Então, a hora que você começa a entrar, você não está entrando no mercado que é vazio, né? Você está entrando no mercado totalmente saturado. E aí, na sua cidade deve ser muito parecido. Os seus concorrentes, eles são fortemente qualificados também. A gente tem pessoas de tudo quanto é lado. Em Campinas, a gente tem clínicas excelentes, pessoas excelentes. Então, né, quando a gente fala de concorrência, né, no bom sentido da palavra, de fato a gente precisa estudar esse mercado e tentar entender como a gente vai agir, de qual maneira que a gente precisa, quais seriam os primeiros passos para seguir aí. Quer completar alguma coisa disso? Não, ia só complementar mesmo, né? A parte pré-montagem do negócio é extremamente importante, que é onde você precisa se posicionar, né? Então existe
Existem alguns critérios que você avalia em termos de estrutura, tipo de clientela que você pretende atender, localização do seu espaço, que tipo de atividade você vai colocar dentro dele. São várias perguntas que você se faz para definir qual vai ser o modelo do seu negócio. Então, não adianta nada a gente querer atender um público, vamos dizer assim, um público premium, se a nossa estrutura não está preparada para isso, ou se o nosso interesse é atender público de massa, grande quantidade, e às vezes a gente acaba entrando num espaço muito apertado. Então, uma série de perguntas vocês se fazem para poder entender melhor de como você quer estabelecer o seu negócio. Não dá para atender tudo de uma vez, né? Acho que é importante salientar isso. Se você quer atender um público premium, você abdica de atender grandes volumes e vice-versa. Se você quer atender a massa, a classe C e D, você não consegue entregar a mesma estrutura para um público que às vezes é um pouco mais criterioso nas escolhas. Acho que dá para contar um pouco da nossa história aqui, né? Então a gente começou num bairro bem bacana de Campinas, que é o Cambuí, para quem não conhece, um bairro mais nobre, assim, da cidade. Só que a gente começou numa estrutura muito pequena, né? Então a gente começou numa estrutura que é uma casa antiga, que a gente reformou, basicamente inteira, e que tinham 3 consultórios e um salão grande, que era o Pilates, o funcional, e aonde também, aos finais de semana, ministrava os cursos. Então aquela história de você conseguir meio que otimizar os espaços para que você tenha mais pessoas trabalhando ali. E a grande sacada foi, para eu conseguir começar, falei, vamos sublocar algumas salas para que diminua o aluguel, que era alto, que é grande, que conseguisse diminuir o custo médio final, né? Falar alguma coisa? Aí entra aquela questão da gente ser humilde e começar o negócio com um passo de cada vez, né? A gente pesquisou várias oportunidades e a gente sabia que se a gente escolhesse algo maior já de cara, provavelmente a gente não teria o mesmo sucesso, teria um lugar bastante ocioso. Então a gente começou com um espaço menor mesmo, que estava dentro das possibilidades de orçamento e até de material humano que nós tínhamos na época, né? Então os profissionais também que entraram no projeto logo no início ocuparam as vagas e então o negócio ficou dentro de um tamanho fácil de gerenciar no começo, né? Até o Rodrigo realmente pegar o ritmo da coisa, entender que além de fisioterapeuta ele também seria aí o gestor do negócio. É importante trabalhar de forma simplificada e que isso facilite o controle no começo, né? Porque tudo é novidade, tudo é mais complicado no começo, perde-se muito tempo com coisas que para nós administradores é simples, mas que para vocês fisioterapeutas acaba sendo novidade, né? Então começamos pequeno e no dia da inauguração eu virei para o Rodrigo e falei, Rodrigo, eu fiz um contrato de 3 anos, paguei uma multa violenta porque eu não ouvi o administrador, né? Escuta só. Falei para ele, Rodrigo, 1 ano você está de mudança, tá? Falei, você é louco, investi uma grana que eu nem tinha, não tem como. O que aconteceu? 1 ano e 3 meses, vagou uma casa, 2 casas, 3 casas ao lado, que era mais do que o dobro do tamanho, também mais do que o dobro dos custos, tudo, mas a gente realmente mudou e reinvestiu tudo de novo, porque a gente conseguiu ver esse caminho crescente, né? Foi bem engraçado, porque ele mal tinha acabado de pagar as contas da inauguração do espaço dele. Eu falei, cara, ele vai ter que mudar esses aparelhos de pilates tudo de novo daqui a 1 ano. E se a gente pensar hoje, friamente, ele já está pequeno de novo em 1 ano e pouco. Mas daí a gente está planejando outros caminhos, então, por enquanto, ainda vamos manter aqui. Deu prazo de 3 anos dessa vez. Quando a gente pensa em mudar, né? Quando a gente pensa por que mudar tudo, é porque às vezes não é só questão física aqui, local. A gente está num bairro que por exemplo, estacionar o carro é dificílimo e assim, essa é uma casa que tem 3 vagas, e aí daí você fica na ideia, mas então eu ponho manobrista custa X por mês, o cara vai embora, te processa, e aí você coloca o vale, seu cliente reclama,
Então, assim, é um monte de perde e ganha que você tem que assumir algumas horas ou não. Mas vamos tentar ajudar mais o pessoal de casa, já deu um apanhado das coisas. Qual que é o principal erro do fisioterapeuta, do profissional da saúde hoje? Eu me espantei, né? Foi um erro que eu nunca imaginei que vocês teriam, mas se eu perguntar aí para 54 pessoas que estão assistindo agora, vocês sabem quanto vocês ganham no mês? Vai respondendo aí, quem responde sim ou não? Sim ou não. Quero saber quem sabe quanto ganha no mês. Eu, Rodrigo, demorei mais de 12 anos para conseguir saber isso exatamente. E hoje, porque eu tenho uma pessoa que toma conta, porque eu sou uma negação para dinheiro. É engraçado. Olha lá, não, Douglas, não. É engraçado que a gente se descontrolar. Fernanda, não. A gente se descontrolar das contas é mais normal. Silvia, não. Vamos, olha lá, Raíssa, não. Bastante. E vai embora, ó. Eu sei. Olha lá, André, parabéns. Laiana, não. Harmonia Pilates, não. Sim. Legal. Camila, não. Olha lá. Putz, é foda. Vamos entender o porquê, né? Existe uma causa para isso, que o fisioterapeuta recebe picadinho todo mês, né? Olha lá. Marido Sim, porque meu marido administra. Eu tenho em casa minha mulher também e a secretária, senão zero. Não, o engraçado é que, assim, como eu disse, perder a mão nas contas, nas despesas é normal, né? Todo mundo vira e mexe tem algum problema de gastar mais do que guarda e assim a coisa vai. Mas não saber quanto ganha foi algo novo para mim, né? Quando eu me deparei aqui com a oportunidade de ajudá-los, foi bem estranho, porque assim, você sabe quanto vocês ganham? Porque a princípio é em cima disso que a gente trabalha, né? Por que é difícil o fisioterapeuta saber? Você tem o seu salário lá, X. Agora é ainda um pouco diferente, mas quando trabalhou muito tempo. Lucas trabalhou na Confidence, que é de câmbio, agora... Eu fui CLT, né? Então eu recebia meu salário todo mês. Agora eu trabalho no escritório que é dentro do grupo da XP Investimento, então, muda um pouco. Mas para quem é administrador, quem é CLT, por exemplo, eu sou professor da PUC de São Paulo. Eu sei quanto eu ganho lá na PUC de São Paulo todos os meses. Muda de semestre por semestre, dependendo do número de aulas que eu tenho. Mas 6 meses é o mesmo valor. É fácil. Só que pra gente o que acontece? A gente tem 10 pacientes. 3 me pagaram antes, 5 me pagaram depois e 2 ficaram devendo, vou pagar o mês seguinte. Então é confuso a nossa área, né? Não é uma coisa assim, como vocês são tudo ruim, desorganizados. Não, de fato, pra gente é um pouco mais difícil. E assim, também não vai fazer todo cliente pagar no mesmo dia, né? Senão também não funciona, porque a gente sabe que várias pessoas recebem em dias diferentes, então preferem pagar em dias diferentes, isso daí a gente não precisaria mexer. Mas é fundamental que no final do mês vocês consigam ter uma noção exata de quanto vocês ganharam, né? E em cima de quantos clientes esse retorno veio para vocês. Então, importantíssimo. Exemplificar. Faz uma planilha, coloca o que entrou naquele mês. Se o paciente João pagou o mês seguinte, ele entra no mês seguinte. Referente ao mês passado, não importa. Quanto entrou naquele mês, quanto saiu naquele mês. Perfeito. Né? Isso é fundamental. E saber sempre poder fracionar isso em quantidade de clientes. Então, se o meu salário foi de 3 mil em cima de 30 clientes, então eu sei que eu tenho um ganho médio ali por cada um deles de R$100. Né? Então, isso dá uma ideia do teu hora trabalhada, né? Tua hora trabalhada, teu ganho por cliente, porque em cima desses 100 por cliente é onde a gente divide o que é custo e o que é lucro, né? O que é salário mesmo que fica. Então, por exemplo, se você teve um ganho de 3 e teve custos operacionais ali, aluguel, etc., enfim, tudo que vocês pagam, vocês subtraem 2, na verdade o que fica para vocês é R$1.000, né? Então, sendo aí bem simplista na conta. Então, até que ponto eu posso mexer no meu preço para poder atender um cliente que me peça desconto, que tipo de despesa eu consigo controlar melhor em termos de redução de custo, em cima quanto do meu salário eu vou conseguir guardar por mês para poder reinvestir na minha clínica. Porque a pergunta de todo mundo é: quanto eu cobro? Né? Eu mesmo dei o curso essa semana e a pergunta das pessoas era: quanto você cobra? Quanto que eu devo cobrar na minha cidade? Essa é a primeira pergunta de todo fisioterapeuta. Por que você cobra R$100? Porque o meu concorrente cobra R$100.
Mas será que você entrega mais do que o seu concorrente? Você não poderia cobrar 150? Será que o seu público é o mesmo que o dele? Então, quanto eu quero ganhar, né? Acho que é uma conta boa essa, né? Quanto eu quero ganhar por mês? Quanto você acha justo você ganhar no final do mês? Então, você tem que fazer o seguinte, eu quero ganhar 10 mil reais esse final do mês, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai dividir as suas horas, né? Ver o quanto eu tenho 3 mil de custo da minha sala, X. Então, você tem que ganhar 13 mil. Você vai dividir 13 mil em quantas horas você quer trabalhar por mês. Quero trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. 5, 20, 8 vezes 5... Vezes 5, 40. 40 vezes 4, 160. 10 mil dividido por 160. Você tem que cobrar 160 reais sem perder nenhum paciente. Pronto, tá aí a conta. Você ganhar 10 mil reais no mês. Horário cheio. Horário cheio, sem faltar, sem ninguém faltar, sem nada. Não, então, realmente é um desafio bastante grande, porque um lado você tem a parte financeira, que precisa estar ali em dia, né? Ficar devendo é muito chato, então prejudica, porque aí tem juros, tem uma série de coisas que correm contra. Por outro lado, você tem que também fazer um bom relacionamento com os clientes, então sempre tentando trazer pessoas novas para poder frequentar sua clínica. Então, você acaba se tornando um profissional multifuncional quando assume aí a responsabilidade do próprio negócio. Então, você não tem chefe, você não tem ninguém que preencha a tua agenda para você, é você mesmo que tem que correr atrás dos seus objetivos. Tem que cuidar do marketing, tem que fazer tudo, tem como. Então, normalmente, quando se começa um negócio, você tem aí várias janelas disponíveis, normalmente as pessoas abrem mão do trabalho mesmo, né? Elas não fazem absolutamente nada nas janelas. Fica enrolando em casa, fica fazendo alguma coisa que não é dedicar o tempo ao trabalho. Então, uma coisa que a gente buscou trabalhar bastante logo no início ações que pudessem potencializar novos clientes para dentro da clínica. Então, desde assim, situações que envolviam até panfletagem nos prédios residenciais comerciais aqui ao redor, internet, né, a potencialização das redes sociais, Google e etc. Então, foi investido muito nisso logo no começo, que era justamente para ocupar o tempo ocioso quando não tinha atendimento. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder, porque eu adoro o Instagram delas lá, que é Ortopedia. Escreve aí para mim, Elaine. Ortopedia, esqueci o nome. Legal. Eu acho bem legal. Então ela falou assim, Rodrigo, mas quem está começando e não tem muitos contatos, em contrapartida, há muitas clínicas que atendem convênio. Minha sugestão, Elaine, você já não tem lá um grupo de pessoas legais que trabalham juntas, tal, tudo certo? Vocês gostam? Faça isso, faça o que nós fizemos aqui. Junta pelo menos algumas amigas, algumas pessoas só que de qualidade, que você confie, que você deixaria sua mãe atender, deixaria atender sua mãe, tá? Contrário. Pessoas boas e se juntem. Por quê? Cada um vira parte integral ali daquele lugar, nem que tenha um sócio. Por exemplo, aqui na minha clínica eu que sou o sócio proprietário, sou o único dono, não tenho sócio aqui, tá? Porém, eu tenho pessoas que são participativas aqui. Eu alugo um espaço da minha clínica inteira para essas pessoas que são de minha extrema confiança, tá? O que acontece? Isso me faz diminuir o custo total, porque imagina que eu tenho uma casa de 300 metros quadrados no melhor bairro de Campinas. É caro pra caramba o aluguel daqui, tá? E não vale a pena você investir em comprar um imóvel desse tamanho, porque pode ser que amanhã a gente mude, né? Não é essa a ideia? Sim. Ficar maior. Então, é importante alugar mesmo. Só que todo mundo contribui com esse espaço. Todo mundo junto contribui com o marketing. Todo mundo indica um para o outro. Esse é o X da questão. Então veio uma psicóloga trabalhar aqui, os meus pacientes vão para ela, os dela fazem pilates. E aí alguém faz acupuntura, e alguém chama personal. É uma troca que um ajuda o outro. E aí o negócio começa a ser melhor. Entendeu? Acaba ajudando todo mundo, né? Isso é um ponto importante, você manter uma rotatividade interna, né? Um indicando para o outro ajuda muito, né? Um profissional acaba ajudando o outro. Mas um ponto é importante, né? No seu caso, vale entrar nessa briga pelo convênio? Né? Será que dentro da tua região não tem pessoas aí que prefeririam ter um atendimento
Prime. mais privativo. Aqui a gente tem uma situação assim, né? A gente tem um fisioterapeuta de reabilitação aqui que ele abriu mão de aceitar convênio, ele só atende particular, né? Lógico, aquela questão que eu passei no começo, né? Esse é o intuito, atender particular, atender um público que pague pela sessão de fisioterapia, ou você está dentro de um mercado que é altamente no plano de saúde? Aí a questão de rever se realmente vale a pena entrar nesse mercado ou ficar de fora, e se for entrar, você vai nadar no mesmo barco que todo mundo, né? Trabalhar com alto volume de pacientes ali, quer dizer, aquela linha de montagem, né? É que o paciente do convênio, ele não se torna particular. E o paciente do convênio dificilmente vai te indicar alguém que vai para particular. Então eu acho que é um caminho meio sem volta, sabe? É preferível você atender um com qualidade, que esse um vai te trazer mais 20. Voltou a bateria. Então é preferível você atender uma pessoa de qualidade, que vão te chamar outras pessoas, tá? Que você vai fazer alguma coisa girar melhor, e essa pessoa realmente vai ser fiel para você. Hoje mesmo, é muito engraçado o caso, veio uma paciente nossa que ela trabalha em lojas, assim, a gente trabalhou só nessas grifes, e ela foi na Vivara e atendeu uma fisioterapeuta que me conhecia, e ela falou que ela encheu a bola, que eu e a Ariane atendemos ela há 10 anos, tal. Então assim, isso é muito gostoso de ouvir. É a pessoa que ela vai fazer de tudo para vender o seu peixe para todo mundo, que você foi importante para a vida dela. Só que se você for fazer, de fato, um trabalho mais ou menos no convênio, porque você ganha R$6, porque você atende 10 na mesma hora, não vai rolar. Esse cara você não vai fidelizar ele. Você não vai fidelizar esse paciente. É importante esse comentário, porque, de fato, tem aquela pessoa que sempre vai procurar o menor preço e esquece qualidade, enfim, né? E quando a gente mesmo lidando com saúde, a gente tem exemplos assim, né? Então, vale de fato avaliar essa questão de vou para um mercado de massa ou mantenho ali dentro de um mercado mais restrito, com menos pessoas, né? Não sei se tem certo ou errado, né? Não tem certo ou errado. Eu, Rodrigo, se você quiser a minha opinião fiel, como eu sou apaixonado pela fisioterapia, eu sempre vou acreditar que existe uma forma da fisioterapia ser sempre a melhor das profissões, a mais reconhecida, a que vai ganhar mais dinheiro, a que vai fazer mais bem para as pessoas. Eu sempre vou acreditar nisso. Então, eu vou pedir para você, se você quiser minha opinião, tente fazer o seu melhor, tente atingir as melhores pessoas, tá? E o paciente que não pode pagar muito, a gente cobra um pouco mais barato dele, mas ele vai dar valor naquilo, né? Ele vai deixar de comprar uma coisa que é supérflua para usar aquele dinheiro para a melhora da qualidade de vida dele, da filha dele, etc. Então, acho que esse é o ponto-chave. Eu vi alguns questionamentos aí com relação à parte financeira, né? Pô, eu estou começando, ainda tenho um monte de boleto para pagar e etc. Isso, enfim, mudar um pouco aí o assunto, né? Realmente é um projeto de longo prazo, normalmente, que as pessoas têm que assumir, né? A gente vem de um perfil assim altamente consumista, imediatista. Quando a gente fala do próprio negócio, quando a gente fala de estruturar, gasta-se um volume bem maior de dinheiro que a gente precisa se programar com muita cautela. Eu demorei 10 anos para ter o meu próprio negócio. E não era só financeiro, era qualidade pessoal, confiança de que eu ia dar conta sozinho. E quando a gente pensa que juntou um dinheiro e fala assim, não, isso aqui eu acho que é suficiente para começar, a gente ainda precisa dosar isso de forma inteligente para não gastar tudo no começo, não ter como sobreviver aí por um certo período, porque as despesas elas acabam sendo recorrentes ali todo mês, mas a receita ela entra aos poucos, né? Então você precisa ainda, depois de utilizar o teu capital, boa parte do capital, para poder montar o seu negócio, você ainda precisa ter aquilo que a gente chama de capital de giro para você se manter ali sobrevivendo enquanto ainda a tua clientela é pequena. Que é a gordura, né? Que é a gordura que você tem que ter, né? E sempre buscar, por menor que seja, guardar um pouco do seu dinheiro para não só reinvestir na clínica, mas
momentos em que a sazonalidade também diminui a frequência dos clientes, então tudo isso é planejamento, tá? Tudo isso a gente tem que colocar no papel, a gente tem que ter um olhar um pouco mais distante do negócio, porque quando a gente não anota, a gente está dentro do problema. Quando a gente anota o problema no papel, quando a gente começa a estruturar as ideias, o olhar é diferente. O olhar é como se você estivesse de fora avaliando algo de forma mais racional, né? Isso te ajuda a planejar aí os próximos caminhos. Legal. Vamos para perguntas? Faltam 4 minutinhos para acabar o nosso dia aqui. Obrigado, inspiração. Grande Henrique, amigo lá de Belém. Precisamos primeiro valorizar como profissionais, depois confiança para o paciente. Muito bom, obrigado. Falta bom senso pelos profissionais. Se todos se valorizassem por cima de todos os profissionais, saem ganhando. Afinal, custo, capacitação, etc. Realmente, a gente precisa, o fisioterapeuta tem que colocar que ele tem um investimento para se reinvestir na sua própria carreira, que são os nossos cursos, após, o seu mestrado, as coisas que você faz, e em equipamentos, né, na sua estrutura. Só que, então, por isso que precisa saber quanto ganha, quanto sobra, e disso que sobra, você reinvestir no seu negócio. Por exemplo, a gente está aqui no momento da clínica que a gente está reinvestindo forte em produtos que não estavam sendo muito rentáveis mais na clínica. Como que a gente sabe que não está sendo? O telefone toca menos, pouca gente está procurando sobre isso. Então, faz um marketing específico para esse tipo de trabalho que acontecia antes com mais frequência, né? Então, eu acho que é por aí. Você ter alguém mais pronto te ajudando na parte de finanças é fundamental. Isso com certeza. Depois para a sua vida, né? Nós ainda estamos acostumados a colocar dinheiro na poupança, tá aqui quem fala todos os dias que não vale, que você tem que investir lá com eles, porque, né, como é que chama? Renda fixa, essas outras coisas, e vai na bolsa e outra coisa. Isso vale para outro assunto. Mas é isso, o fisioterapeuta ele só consegue olhar para sua única profissão, né? Alguém perguntou hoje naquelas caixinhas se é possível escalonar na fisioterapia. Se é possível você ter outras rendas na fisioterapia. O que você acha? Possível, claro. Como? Qual o exemplo aqui? Mesmo dentro da fisioterapia, lecionando, dando curso, atendendo diferentes clientes de diferentes formas, né? Seja através de atendimento em clínica, em atendimento domiciliar. Você tem uma gama de oportunidades. Dentro da fisioterapia, você tem aí um leque enorme de oportunidades de se especializar em outras áreas, de se aprofundar em um tipo de cliente diferente, né? Aqui dentro do Rehab mesmo, está surgindo um trabalho destinado à saúde da mulher, por exemplo, né? Um trabalho em cima de gestantes e etc. Então, e olha que interessante, era uma coisa que as pessoas vinham, procuravam, a gente não tinha ninguém. Foi uma profissional, a Mara foi lá, tem se especializado, tem estudado, e aí começou a atender naquela demanda necessária. Às vezes a gente não tem mão humana, mas alguém tem que topar e abraçar a causa. Foi uma coincidência, porque começou a vir gestantes, as gestantes se adaptaram bem ao atendimento, e falou, por que não se especializar nisso, já que já está vindo um cliente dessa natureza aqui. Então, qualificamos o trabalho de atendimento a gestantes, à saúde da mulher, e está dando super certo. Eu acho que é isso. Tem como escalonar? Tem. Eu acho que a gente não pode ficar preso numa coisa, tá? Né? Por exemplo, assim, hoje, então é importante você ter um nicho. Por exemplo, eu, Rodrigo, tenho um nicho da escoliose dentro de um universo macro, que é a clínica, que todo mundo, cada um, né? Tem vários profissionais que atendem outras coisas, tá? Claro que você, como empresário, está pensando num lucro maior, etc, tá? Então, eu, por exemplo, eu dou aula na faculdade, eu dou aula na pós, eu dou aula nos cursos, que são outras rendas. Exato. Né? E aí a gente vai fazendo outras coisas para tentar não depender só de uma coisa, porque você concorda. Tem uma época que eu tenho um curso de 30 pessoas, tem outra época que eu tenho um curso de 8. E aí eu não posso depender desse valor que é sazonal. Na clínica a mesma coisa. Julho, janeiro, dezembro, você tem menos pacientes, né? Outra época do ano mais. Então você tem que fazer uma conta de falar assim, poxa,
que eu preciso dividir o meu salário em 13 meses se eu quiser ter 13º, se eu quiser ter férias. Né? Tudo aquilo que ganha normalmente ali já vem no salário batidinho. Quem cuida do próprio negócio já tem que separar isso de cara, né? Não dá para considerar 100% do salário como uso do corriqueiro ali todo mês. O que você pode fazer para você estar ganhando dinheiro quando você está fazendo um curso? Por exemplo, o pessoal foi fazer um curso a semana toda. Poxa, está sem ganhar nada? Não, tem que ter pessoas trabalhando para você. Qual maneira você pode fazer isso? E trabalhar para você não quer dizer que você está explorando as pessoas, tá? Quer dizer que está todo mundo ganhando junto no processo. Dando oportunidade, é diferente. Como é que é aquela frase? O empregado tem um... você falou que tem um agradecimento dura um mês? Como é que é essa história? Eu falei que a troca de favor de um empregado com a sua empresa dura um mês, né? Você trabalha um mês, recebe seu salário, o mês seguinte começa do zero de novo, né? Não existe troca de favores, ninguém está ajudando, na verdade tudo é ali, ó. É uma troca mútua, ninguém está explorando ninguém. Na verdade o capitalismo é isso, tá, gente? A gente fica pensando muito mal que as pessoas só querem explorar os outros. Claro que existem casos que sim, obviamente, mas esse caso não é duradouro, tá? As pessoas que estão trabalhando comigo aqui, a maioria delas estão ficando comigo por muito tempo, por anos, porque é isso que eu quero. Eu quero que elas cresçam junto comigo e não sozinhas, né? Não eu, senão eu vou ter uma rotatividade tão grande de profissionais que é péssimo. Eu perco o aluno, a pessoa vai embora com ele, não se adapta, quando está dando certo troca o profissional, então é muito ruim isso. Exato. Né? Legal, foi bom, hein? Bacana. O céu é o limite. Tem uma receitinha de bolo que pode ajudar todos vocês aí, com certeza. Tá bom? Legal, gente. Fique com Deus. Um abraço. Valeu.